Com a palavra, o deputado Rafael Silva. Senhora presidente, nobres colegas, o ser humano ele é movido mais pela emoção, pelo sentimento do que pela razão. Aliás, quem não é movido mais pelo sentimento e pela emoção é o psicopata. O psicopata, ele vive a sua própria razão. É desprovido de sentimento. Agora, a grande maioria das pessoas tem na emoção e no sentimento a razão principal de sua vida. A grande maioria. Eu quero aqui também aproveitar, neste momento, pela emoção, pelo sentimento, a amizade antiga com a deputada Edna Macedo, essa forma carinhosa que ela tem de tratar as pessoas. E é bom, publicamente, a gente manifestar, o sentimento. Principalmente quando o sentimento se torna uma coisa positiva em nossas vidas. Então, a Edna Macedo ficou fora dessa casa uns tempos. Ficou fora porque quis. Porque ela tem condições plenas de permanecer sempre como deputada. Então, Edna Macedo, a minha amizade, o meu respeito, pela sensibilidade que ela demonstra no contato com as pessoas. Senhor presidente, nobres colegas, sou descendente de italiano e de português. Aí, de repente, Mussolini fez muitas coisas erradas, Nós tivemos ali o fascismo. A Itália participou da Segunda Guerra Mundial, no lado oposto ao nosso. Portugueses. O ouro brasileiro foi encaminhado para Portugal. Aí, de repente, Tiradentes, na Inconfidência Mineira, sonhou com a independência. Foi enforcado. Poxa vida, hein? Fizeram a letra de um hino nacional para o Brasil, onde eles colocavam ali todo o ódio contra os portugueses. Felizmente, essa letra não foi aprovada. Não foi aprovada. O que o português fez no passado, fez. Deve fazer parte da história. O que a Itália teve como seu comportamento na Segunda Guerra e em outros momentos, tem que fazer parte da história. Importante é entendermos que o ser humano é ser humano. Alguém comandou um país lá adiante e Hitler teve essa condição de comandar, e praticou atrocidades. Napoleão Bonaparte, que muita gente canta como herói, para mim era um bandido. Um bandido que queria aumentar o seu império. Quando ele invadiu a Rússia, ele levou com ele cerca de 600 mil pessoas, principalmente jovens de vários países que eram dominados pela França naquele momento. E essas pessoas morreram de fome, de frio, morreram guerreando, foram fuzilados depois de aprisionados. Napoleão. Mas e a França? O que tem com isso? Se nós pudéssemos voltar atrás e pegar o Napoleão e jogá-lo na cadeia, o Hitler, nós poderíamos evitar essas coisas terríveis que aconteceram. Mas não podemos. Repito, isso tudo deve fazer parte da história. E a história deve servir para nós entendermos o passado como um exemplo daquilo que deve ser feito ou não deve ser feito. Então, quando nós temos uma guerra dentro da política, um grupo de um lado, outro grupo do outro, talvez para esses grupos seja interessante, como lá, nos tempos antigos, um rei arrumava uma guerra com o país vizinho para ele crescer diante da população. As pessoas
não tinham a informação que tem hoje? Porque hoje nós temos a obrigação e o dever de entender as coisas com mais profundidade. Aqui, a junta militar da Argentina, quando percebeu que estava perdida, estava muito mal diante da opinião pública, arrumaram uma guerra com a Inglaterra pelas Malvinas. Então, esses dirigentes que queriam enganar o povo foram presos depois. Então, nós entendemos que, mas o PT, mais o partido do Bolsonaro, mais não sei quem, nós vamos criar aqui o maniqueísmo do bem contra o mal, do mal contra o bem. Quem que é bem? Quem que é mal? Quem que é... Você não sabe. Então não existe nada disso. O importante é entendermos que temos um bem maior para defendermos, que é o Brasil, o povo brasileiro. E esse país errou muito. Nós não tivemos investimento na habitação. Aí nós temos as favelas, e lá você tem o bandido se escondendo também. E aquele que é obrigado a morar na comunidade sofre com isso. Por quê? O Brasil é um país de extensão territorial gigantesca. Tem pedra, tem cimento, tem madeira, tem aço. Poderíamos ter resolvido lá no passado o problema da habitação e o país seria muito mais desenvolvido e feliz. Mas quem tem culpa? Não importa quem tem culpa. Não importa esse maniqueísmo que queremos criar, ou que algumas pessoas querem criar, aí desse contra aquele, aí eles se destacam. Para o Brasil isso não é bom. Não é bom. Eu não estou falando aqui, mas o Rafael ele é formado em filosofia, tem estudo de sociologia, tem pós-graduação nessa área. Não, nada disso. Eu estou falando como uma pessoa, como um ser humano, que vê o ser humano, seu semelhante, sendo penalizado, porque não tivemos nesse país uma política séria. Lá, do passado para cá. Mas quem foi? Não importa quem foi. Importa é entendermos toda essa realidade. Eu quero também, senhora presidente, Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto existe o Hospital das Clínicas. Mais de 5.000 funcionários. Mais de 900 leitos. Tem unidade de emergência e unidade de campus. Agora, o HC de Ribeirão Preto corre o risco de perder cerca de 130 leitos. Nós temos a falta de mais de 300 funcionários. E o governo do Estado não pretende repor, não pretende completar o quadro de funcionários. De 21 centros cirúrgicos, 7 não estão funcionando. Um terço não está funcionando. Muitas cirurgias são desmarcadas. Temos a falta de médicos, de anestesiologistas, como eles falam, anestesistas. Problemas sérios acontecem. O meu filho, o deputado federal Ricardo Silva, teve um encontro com o ministro da Saúde, que pretende ajudar. Não sabemos como ele pode ajudar. Não sabemos como. Mas nós precisamos de uma ação objetiva, clara do governo do Estado, para que o HC de Ribeirão Preto, que é histórico, é referência nacional, atende não apenas aquela cidade, aquela região, atende o Estado todo e atende outros estados. O HC não pode ser penalizado. Temos o problema para internar doentes, pacientes. Muita gente aguarda ali na fila de espera. E se o HC desativar 130 leitos, teremos um verdadeiro caos. Eu estou pedindo o apoio das câmaras municipais da região, lá da região de Ribeirão Preto, para que possamos fazer um movimento forte e reivindicar do governador. Não importa se é PSDB, se não é, não importa se o Rodrigo Garcia é de um partido ou do outro, não importa. E o Dória é do outro partido, não importa. Nós queremos solução, nós queremos resolver esse grave problema
que já está afligindo a população de Ribeirão Preto e da região. Queremos resolver, sem conotação partidária, política, nada disso. A conotação que eu entendo é que o prefeito de Ribeirão Preto deveria entender que ele é prefeito da cidade e deveria participar desta luta. Com certeza, as câmaras municipais de toda a região estarão unidas para resolvermos essa questão que é de Ribeirão Preto, é do estado de São Paulo e é do Brasil. Só isso, obrigado.